Nelson, eu vou usar 2 slides seus, pode? Será que vocês podiam botar, por favor, o primeiro slide do Nelson? Enquanto vocês colocam, eu vou cumprimentar aqui o Júlio Lopes, deputado federal, nosso querido Pietro Mendes, fugiu do conselho da Petrobras, Pietro, desistiu de ser secretário de Petróleo e Gás e foi ser diretor da ANP. Vai ter mais trabalho. Roberto Ardengue, presidente do IBP, nosso querido Nelson, né? Que representa aqui tudo que vocês viram da Prio, o modelo de negócio da Prio nos orgulha a todos, né? Eu comecei a trabalhar no início dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, 2000, com a introdução da pequena empresa no Brasil, empresa de petróleo no Brasil. E ver que esse trabalho resultou hoje, dentre outras coisas, na Prio, me enche de orgulho, sabe? Acho que esse trabalho não foi em vão, né, Nelson? Emiliano Fernandes. Emiliano é um atento à regulação, né? É isso, né? E toda vez que a gente começa a sentir que alguma coisa no petróleo pode ser prejudicado pela regulação, a primeira pessoa que a gente lembra é o Emiliano, né? Roberto Monteiro, CEO da Prio. Eu acho que essa quadra, né? Nelson, Emiliano, o Francilmário, o Emiliano, né? Estão de parabéns. Né, o que eles conseguiram aqui não é para qualquer um, não, né? Modelo de negócio invejável. Falar no Alexandre dos Reis, a gente tem um Alexandre dos Reis na Petrobras também. Esse é o da Firjan, viu, gente? Diretor superintendente do SESI Senai, grande amigo, uma parceria boa da Petrobras com a Firjan, de longa data. A Karine Fragoso, que é gerente-geral de petróleo, gás, energias e naval, figurinha carimbada também, né? Amigo nossa de longa data. O Adriano Pires, que é sócio fundador do CBIE. De vez em quando eu gosto do Adriano, de vez em quando eu não gosto, não. Panelistas da Prio Conference, todas as autoridades, público aqui presente que nos prestigia. Prazer estar aqui. Prazer sempre estar aqui na Prio, né? Eu adoro vir aqui, viu, gente? Mas eu queria lembrar vocês um pouquinho de passado, né? Quando a gente é mais velho, a gente tem mania de falar de passado, né? E aí eu vou dizer para vocês que a Petrobras completou esse ano 72 anos, né? Petrobras com essa missão, né, de desenvolver algumas reservas. Em 1953 foi criado para desenvolver algumas reservas que o Conselho Nacional de Petróleo já tinha encontrado no Recôncavo Baiano, né? Então a Petrobras foi criada nesse negócio, nesse momento aí. Fez um bom trabalho, teve capacitação, investiu muito em treinamento, teve sorte também, né? Porque esse Brasil continental aí proporcionou acesso a reservas, né? Poderia ter tido toda essa competência e a natureza não ter nos prestigiado igualmente, né? Então, foi uma reunião de coisas boas que aconteceram e nos trouxeram até aqui. Mas eu gosto de lembrar que eu entrei na Petrobras por concurso público em 1980. Então, meu primeiro dia na empresa foi 1/2/1980. Naquela época, a Petrobras era a Prio. A Petrobras, naquela época, no dia que eu entrei, produzia 187 mil barris por dia, né? E eu entrei no desenvolvimento da Bacia de Campos, né? Bacia de Campos estava começando. A Bacia de Campos deu no que deu, só que naquela época, quando eu entrei, o petróleo da Petrobras era cotado em cerca de $30 por barril, né? Nesse ano de 1980, a gente tinha um petróleo Brent médio de 33, 35. Deixa eu cumprimentar o Caetano aqui, gente. Desculpa. De cerca de
33, 35 era a média do petróleo no Brasil. Se você corrigir 33, 35 pela inflação americana, você vai multiplicar isso por 3,89. Sabe o que é isso? Mais de 120 dólares por barril. Naquela época, qualquer coisa que a gente fizesse dava lucro. Mas naquela época, o Brasil importava óleo cru loucamente. Eu não me lembro o número de 1980, mas eu me lembro o número de 1984. Em 1984, o Brasil importava, as importações brasileiras, 48% era petróleo cru. O FMI estava na nossa porta todo dia, vocês não vão conseguir pagar dívida externa, vocês não vão conseguir pagar dívida externa. E foi o setor petróleo que ajudou e suportou muito o desenvolvimento desse país, né? A Petrobras foi capaz de ofertar ao Brasil a autossuficiência em petróleo. E hoje ela é responsável pela produção, enquanto a PRIO deixar nessa percentagem, né? A Petrobras opera 90% da produção do petróleo do Brasil. O que isso permitiu? Isso permitiu que a gente atingisse a autossuficiência, isso permitiu que a gente aliviasse a nossa balança comercial, né? Porque a gente não conseguia fazer nada no Brasil com aquela dívida, e isso permitiu que em 2024 o petróleo fosse o primeiro produto de exportação brasileiro. Então, esses foram os primeiros 72 anos da Petrobras, né? Então, a nossa demanda, né, a demanda da minha geração era produza petróleo o máximo possível, né, porque disso depende a sobrevivência do Brasil e a capacidade de investimento desse país. Naquela época não tinha agro não, tá? Naquela época tinha Vale, naquela época tinha CSN, né? Todo mundo dependendo do petróleo. Onde nós chegamos hoje? Hoje, o petróleo é 44% da geração de toda a energia primária do Brasil, e a Petrobras responde na sua prorata, não pelo que ela opera, mas na sua prorata, que é de 2/3 do que ela opera, 31% de toda a energia primária do Brasil. Quando a gente olha para o que o Nelson mostrou, esse mundo não vai se livrar da gente tão cedo não, viu, Adriano? Tudo depende do petróleo. Esse blazer aqui, ó, metade dele é petróleo, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Agora, a gente precisa entender também que a demanda da sociedade para os primeiros 72 anos da Petrobras era uma. Para os segundos 72 anos, que é o que a gente está mirando, é outra, né? Naquela época, a gente não estava tanto preocupado com o meio ambiente. A gente não se preocupava onde a gente ia descartar água, porque a gente não sabia como é que era, o que isso implicava. Hoje em dia, quando a gente produz um petróleo, a gente tem que descartar essa água muito bem, a gente tem que tratar essa água muito bem. A gente tem que entregar uma água saudável para o meio ambiente. A gente fala muito de CO2, mas e a água produzida? Alguém já se tocou que essa água produzida sai junto com o petróleo e o que a gente entrega para a natureza é uma água sem petróleo? Né? Eu diria que o século XXI não é o século do petróleo, mas não, vocês têm razão. Mas o século XXI é o século de um outro mineral, a água. E a Petrobras lida com isso, né? A Petrobras descarta água de boa qualidade. Nós estamos indo na Companhia de Águas e Esgoto tratar água para usar nas nossas refinarias. Alguém já se tocou nisso? A gente fala CO2, 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 mas, gente, e a água? Quanto do corpo humano é água, né? E a água que a gente usa é reciclada.
é sustentável, vem do esgoto, para a gente não comprometer a utilização, né, da água pela sociedade. Enfim, tem um monte de coisas aí que são tecnologia embarcada e que muita gente nem se toca, né? Nos últimos 10 anos, a gente reduziu a emissão de CO2 em 40%. Nos últimos 10 anos, reduzimos a emissão do metano, que é 40 vezes pior do que o CO2 na atmosfera, em 60%. E estamos falando, sim, de net zero em 2050. Por que nós estamos fazendo isso? Dentre outras coisas, porque entendemos que essa é a demanda da sociedade, né? Esses segundos 72 anos da Petrobras, tanto quanto os primeiros, tem que estar alinhado às demandas da sociedade. Cadê o slide que estava aqui, gente? Por favor, aquele slide do Nelson. Então, olha só, a gente passou por um Brasil que era pobre, a gente teve um Brasil que foi percebido pelo mundo como em franca ascensão e rico. Esse Cristo Redentor, vocês já viram na capa do mesmo The Economist, subindo feito um foguete. Agora, anos depois, esse Cristo naufragando, né? E quando a gente olha e faz a correlação dessas subidas e descidas com o preço do petróleo, a gente encontra um paralelismo incrível, né? Lá atrás, né, preço do petróleo correspondente a hoje um pouco mais de 120. Dali a pouco ele estava 50 de novo, ele estava 60 de novo, e ele passou 20 anos em baixa. E daí ele sobe de novo, né? No início dos anos 2000, as commodities ascenderam vertiginosamente. Nós somos um país de commodities, né? Esse país que ascendeu loucamente, ascendeu capitaneado pelo petróleo. E o petróleo bateu $140, lá em torno de 2005, 2006, 140. Qualquer coisa que a gente fizesse dava certo. E foi nesse momento que a gente pisou no acelerador. Euforia mundial, tá, gente? Essa não foi uma euforia brasileira, não. Essa foi uma euforia mundial. Pisamos no acelerador e desenvolvemos a toda, numa velocidade incrível, o pré-sal. Descobrimos e desenvolvemos. Não fosse essa correria, teríamos que ter desenvolvido o pré-sal de novo a $50, $60. Felizmente, ele já estava desenvolvido por causa da correria. Essa correria fez que a Petrobras optasse, por exemplo, para construir 8 plataformas que a gente chamou de replicantes e que eram plataformas todas iguais, por isso replicantes, 8 para usar no pré-sal, e a gente não sabia direito onde é que a gente ia botar, a gente só sabia que elas iam servir. Então, isso foi uma aceleração, isso custou ao caixa da Petrobras, né? Porque quando a gente gasta esse dinheiro todo, a gente tem uma exposição financeira relevante. Essa aceleração assustou o mercado, eu não posso dizer que não assustou o mercado, né? Muita gente diz assim, isso foi rápido demais, outras pessoas dizem, não, essa velocidade foi correta. Eu acho que correta ou incorreta, chegamos onde nós estamos, né? Chegamos a dizer que a Petrobras ia saltar, antes do pré-sal, de $5 bilhões de investimento anual para 50, né? Isso chamou a atenção do mundo, né? Eu acho que crescer de 5 para 50 foi um desafio muito grande. Desconheço quem cresce 10 vezes no mundo em termos de empresa em tão pouco espaço de tempo, e a gente colheu o infortúnio dessa aceleração, né? Os ônus e os bônus. Hoje em dia a gente investe 20, né? Cerca de 20. 20 é bom? Talvez, mas o ano passado
primeiro semestre do ano passado, nós estávamos a $83 por barril em média. E foi por isso que eu pedi para botar o gráfico do Nelson. Um ano depois, nós estamos a 62, 63. Ou seja, nós temos, no período de um ano, uma queda do preço de petróleo de $20 por barril. O que significa $20 por barril, né? Significa que você caiu em um ano para um patamar de 75% do que você tinha no primeiro trimestre do ano passado. Aí eu vou pedir para vocês, todos os que forem assalariados, não vale o Roberto, tá? Para fazerem uma conta. O que significaria para vocês, nas vidas de vocês, de um ano para outro, ter o seu salário reduzido para 75% do seu valor? Né? Como é que ficam suas contas? O que você ia ter que fazer na sua casa? Né? O que você ia ter que fazer no seu trabalho? Como é que a sua empresa ia sobreviver, etc, etc. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo hoje. Né? Esse é o momento que a indústria do petróleo está vivendo hoje. Nós estamos a 75% do valor do preço do petróleo, que é a nossa remuneração, reduzida em um único ano. Né? 2 anos atrás, eu escuto o Adriano, por exemplo, dizer assim, o lucro da Petrobras diminuiu. Mas 3 anos atrás, nós tivemos $120 por barril. Hoje nós estamos 60. Adriano, se não tivesse reduzido, tinha alguma coisa de muito esquisita nesse negócio, né? Então, isso 2, 3 anos atrás, né? Chegou a 120. Ano passado, 83. Esse ano, 62. E para o ano que vem, estão ameaçando 50. Se a gente não fizer um exercício muito sério de otimização, de redução, de aperto, de responsabilidade financeira, vamos fracassar. Mas se a gente fracassar, se a indústria do petróleo fracassar, quem vai fracassar é o Brasil. Porque daí vem 44% de toda a energia primária do país. Um tempo atrás, quando eu saí da ANP, eu fui fazer pesquisa, né? Vocês sabem disso, né? Eu me deparei, por exemplo, com a regulação do Mar do Norte, mais especificamente do Reino Unido. E o Reino Unido faz uma coisa muito interessante, né? Ele aumenta e diminui tributo à medida que o ambiente melhora ou piora. E aí eu computei um período lá de oscilação do preço do petróleo, que eu já não me lembro mais qual era, mas eu me dei o trabalho de contar quantas alterações o Reino Unido fez. Naquele período que eu computei, eu já não me lembro mais quanto era, mas era curto, 35 vezes. O preço do petróleo aumentava muito, vamos aumentar um pouquinho. O preço do petróleo diminuía muito, vamos abaixar muito. E foi aí que o Mar do Norte foi sobrevivendo, pelo menos o Mar do Norte inglês. Então, ficam aqui algumas reflexões para a gente fazer junto. A primeira é que, mesmo que o Brasil não tenha tanto dinheiro assim quanto tinha o Mar do Norte e a Europa, né, a gente tem indústrias de base que são projetos estruturantes de país. Se faltar dinheiro para todo mundo e vierem buscar aqui, eu acho que tem que vir com muita moderação e com muita responsabilidade. Recentemente, a gente teve uma questão que muito nos incomodou, que foi a MP 1304. Né? Então, tínhamos aqui um cenário onde a Agência Nacional do Petróleo aumentou o petróleo de referência. Ruim? Não. Eu que comecei com isso lá atrás, não posso reclamar disso.
né? Era uma adequação a um novo blend de petróleo que tinha a ver com o pré-sal, tá? Só que a regulação, ela tem que ser viva, ela tem que acompanhar o momento histórico que ela está regulando. Então, lá atrás, nós estávamos a $120. Agora, nós estamos a 62. É a mesma coisa? Não, é metade do valor, né? Como é que nós vamos enfrentar isso? O pré-sal produz bastante. Ok, mas e o pós-sal? E o Norte Fluminense? E os campos de terra? Né? Como é que a gente lida com isso? Né? Então, eu dizia assim para a Agência Nacional do Petróleo, Pietro, você não estava lá ainda, foi uma pena, mas dizia o seguinte, olha só, pré-sal ainda tudo bem. Agora, se aumentar de preço o tributo da Bacia de Campos, mais especificamente do Norte Fluminense, nós vamos prejudicar o projeto. Se nós fizermos a mesma coisa com o gás, nós não vamos ter desenvolvimento de gás. Por quê? Não é porque a gente não queira, é porque não viabiliza. Então, cheguei na Petrobras, por exemplo, já estou me estendendo, Nelson, não sei se eu posso ficar falando esse tempo todo, eu também tenho horário para sair, mas a verdade é que eu cheguei na agência, na Petrobras agora, lembrando o que eu encontrei lá atrás, o que eu deixei lá atrás. Eu saí da Petrobras em 2002 para a agência. Quando eu saí da agência, uma plataforma da Bacia de Campos pesava no seu casco 20 mil toneladas. E a planta de processo que estava em cima dela pesava outros 20 mil toneladas. Então, uma plataforma de 180 mil barris pesava 40 mil toneladas. Quando eu volto para a Petrobras, um belo dia estou sentada na minha mesa e alguém me dizendo assim, não, Magda, é o seguinte, esse nosso casco está pesando um pouco mais de 20 mil toneladas. Mas nós vamos ter que mexer na flutuabilidade dele, eventualmente no desenho do casco, porque um topside hoje está pesando 65 mil toneladas e a gente está pensando que ele pode ter 85. Eu disse, gente, pode parar, vamos voltar para a prancheta. Sabe por quê? Não se paga. Não adianta ter um monte de tecnologia embarcada para botar a plataforma na Praia de Ipanema em exposição. Né? Então, assim, o que nós estamos fazendo? Um esforço danado, né, para readequar, porque aquele petróleo também do pós-sal já não é o mesmo, as exigências ambientais não são as mesmas, as exigências de descarte de água não são as mesmas e não podem mesmo ser, mas isso se traduz em mais investimento. Mais investimento funciona... Cadê o gráfico, gente? Mais investimento funciona muito bem quando a gente está aqui. Está lindo quando a gente está aqui. Quando nós estamos lá embaixo, o exercício é imenso para essas coisas poderem sobreviver. Então, só para vocês terem uma ideia, eu gosto muito de falar do Norte Fluminense, por exemplo, porque eu falo dele há mais de 10 anos, não é, Karine? Então, eu me sinto muito confortável de falar do Norte Fluminense agora, porque eu já falava deles na ANP e continuei a falar deles esse tempo todo que eu tive fora da ANP e fora da Petrobras. Barracuda Caratinga voltou para a prancheta. Barracuda é um campo, Caratinga é outro, voltou para a prancheta. Ele estava no portão 4, ele voltou para o portão 2. Redesenho total. Marlim Sul, Marlim Leste, o campo de Marlim Sul e o campo de Marlim Leste voltaram para a prancheta. Estava lá na frente, voltou para trás para redesenhar. Não se pagam do jeito que estavam. Então, tem toda uma questão que a gente põe aqui, que não é só nossa, é da Prio também. Por favor, aquele outro gráfico lá do Nelson, lá atrás da produção de frade.
que acontece, né? Esse aqui, olha. Muito fácil quando o campo está desenvolvido. Muito fácil. Desenvolver custa dinheiro. E esse desenvolvimento tem que se pagar. A 120 ele vai se pagar sem dúvida. A 80, muito provavelmente. A 50 não se paga, não. Tá? E a previsão que a gente tem para o ano que vem é de 50 no primeiro semestre. Né? Então, como o Nelson disse, olha o que era a previsão de produção deste campo. O Nelson não falou de polvo, né, que foi o primeiro campo deles. Mas eu estava na ANP quando o polvo foi vendido. E eu sabia na ANP, eu saí da ANP em 2016, né, novembro de 2016. E a previsão de polvo terminar era 2016. Depois foi 2018. E aí mudou de mão, porque era BP no início, não é isso? A BP é uma grande companhia. Não tinha feito esse exercício. A BP estava alhures, né, produzindo aí pelo mundo afora. Ela não fez o exercício do encolhimento das suas contas, dos seus OPEX, dos seus CAPEX. E mesmo que tivesse feito, essa coisa demora tempo. O que aconteceu? 2016, 2018, polvo, a última vez que eu vi estava em 35, não sei quanto está agora. Não é 35? Pois é, então de 16 para 35 se exponham aí 15 anos a mais, né, de emprego, de renda, de royalty, de operação no Norte Fluminense, etc. Gente, a gente não pode bobear com isso, não. A Bacia de Campos tem aí sua produção de percentual com óleo que tem lá embaixo, de uns 17%, 18%, está por aí. A gente acha que ela tem que produzir miseravelmente 30%. 35% já seria muito bom. Mas, para isso, olha, a gente sai daqui e nós estamos falando, olha, de uma produção que acontece aqui, ó. Por isso aqui ser viável, ou o petróleo está lá nos $200, ou a gente tem que ser muito enxuto. Se fosse no Reino Unido, esse imposto já tinha caído, aqui aumenta. Né? Aqui aumenta. Então, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que nós temos que entender o que nós temos na mão. Mas não basta a Petrobras entender o que a gente tem na mão, não basta a ANP e o Pietro entenderem o que a gente tem na mão. A nossa sociedade tem que entender o que a gente tem na mão e a gente reconhece que essa é uma indústria complexa. Né? Falando nisso, então já falei a parte de petróleo. Outra coisa, quando um país chega aqui, e aí eu estou falando o país de todos nós, ele está produzindo uma energia não renovável. O day after é isso aqui. E o day after do petróleo está por volta de 2030 a 32. A gente vai estar aqui no pré-sal 30 a 32. Não existe futuro para uma empresa de petróleo sem exploração. Se a gente quer exportação e balança comercial aqui, a gente tem que pensar de onde vai vir esse petróleo que nós vamos produzir aqui no day after. Né? E isso aí hoje, o máximo que nós estamos olhando é para a margem equatorial e para a bacia de Pelotas. Eles têm que ser viáveis. E quem descobre petróleo, gente, não é o caderno, não, tampouco a planilha Excel, é a broca, nós temos que furar. Temos que furar e temos que torcer, porque não é líquido e certo. E temos que diversificar a exploração, é assim que a gente sobrevive. Estamos falando de petróleo, mas estamos com cara ainda dos primeiros 72 anos da Petrobras. Vamos falar um pouquinho de transição energética. Quem é que vai pagar um projeto que tem 10, 11% de taxa de atratividade? Né?
Solar, lindo. Me aparece um projeto lá com 10% de taxa de atratividade. Quem é que paga isso? Qual é o fundo que vai... Cadê o Gataz? Você paga um projeto, Gataz, com 10% de taxa de atratividade? Paga não, paga não. Quem é que vai pagar um projeto de eólica com 11% de taxa de atratividade? Levanta a mão aí que eu quero ver. Paga não. Né? Quem é que vai pagar um projeto de hidrogênio que não tem off-taker? Levanta a mão, Gataz. Não paga, não paga, não adianta. Então, o que nós estamos fazendo? Agora, etanol dá para pagar. Eu tenho projeto de etanol chegando em 15%. Aí já começa a ficar bom. Eu tenho projeto de coprocessado chegando a 15%. Aí dá para pagar. Né? Eu tenho projeto de biodiesel igualmente bom. Dá para pagar. Esses eu pago. Então, o que a gente está olhando para frente aí? Os próximos 10 anos, gente, eu não estou nem falando de eólica offshore, né? Porque é 3 vezes mais caro que a onshore, né? Gente, os próximos 10 anos, nós estamos falando de líquido. E nós estamos falando de muito investimento em pesquisa e desenvolvimento nessas outras fontes. Sabe por quê? Porque a sociedade nos demanda isso. Então, hoje a gente tem asfalto com teor de renovável, a gente tem diesel coprocessado com 10% de renovável, a gente faz dinheiro com bunker de navegação com 24% de renovável. Incrível que o Brasil não gosta disso. No Brasil é uma dificuldade, mas a Ásia compra tudo que a gente bota lá. Coque com renovável. Nós estamos fazendo dinheiro com coque, com renovável. Sabe aonde? Na Ásia. Porque o Brasil também não gosta disso, não. Então, o Brasil tem que aprender a valorizar o que tem. Né? Ontem eu estava lançando a árvore de Natal na Lagoa, que nós vamos patrocinar. Né? E o Padre Omar, né, que vai fazer parte dessa empreitada, estava cantando uma musiquinha antiga, dos anos 60, dizendo o seguinte: olha, gente, nós temos que valorizar o que a gente tem de bom no Brasil, né? Papai Noel não pode estar vestido de neve com bota de neve, né? Papai Noel, de repente, tem que ter um chinelinho, uma bermuda, né? Alguma coisa assim. Então, nós vamos ter que tropicalizar esse entendimento da indústria do petróleo e ver tudo de bom que nós estamos fazendo aqui, porque o mundo está de olho na gente. Nós estamos com um RICEP aí para separar gás de líquido e reinjetar no fundo do mar. Não tem ninguém mais fazendo isso. O nosso poço, na margem equatorial, lá no Amapá, está sendo furado a 2.880 metros de lâmina d'água. Quem é que está fazendo isso? Se vocês pegarem a Rystad, se vocês pegarem a Accenture, se vocês pegarem a JP Morgan, ou qualquer coisa, peçam para fazer para vocês um gráfico. Um gráfico da produção do mundo. Um gráfico da produção do mundo que vai mostrar para vocês o seguinte: o que as companhias estão investindo em transição energética, ver se está diferente do que nós estamos fazendo. As companhias como um todo, viu, Adriano? Não são só as do petróleo, não. Vejam o que a gente está fazendo em termos de produção de petróleo também, com muita tecnologia embarcada. Até 1.500, 1.800 metros de profundidade de lâmina d'água, as companhias todas estão. Vê depois disso, até 2.500, 2.700, a Petrobras está sozinha lá. E a gente reclama da Petrobras, né? Eu não. Mas a minha missão aqui é dizer para vocês o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui, vocês podem ter certeza que não tem par no mundo. Tá? Não tem par no mundo. Eu tive, antes de vir para cá, fazendo um projeto grande na África. E eu vi as majors todas lá. Eu vi a Total, eu vi a Chevron, eu vi
a BP, eu vi a Eni, eu vi diversas lá. Gente, sabe onde que eles produzem? Eles produzem em Horizonte Raso, eles produzem até o terciário. Um ou outro, muito pouquinho, e em geral em água rasa, vai até o albiano. Isso daí é uma determinada profundidade que nem todo mundo vai entender, mas os geólogos entendem. E aí, quando a gente fala disso, o que a gente está falando? A Petrobras vai até lá no fundo. E o projeto que eu ajudei a fazer na África agora chamava Go Deeper, porque eles não vão. E eles só vão quando o Estado vai lá, chega junto e paga também. E aqui a gente não pede esse subsídio pelo Estado, a gente vai lá e faz. E depois produz, e depois entrega tributo. Gente, é isso. Os segundos 72 anos da Petrobras vão ser diferentes dos primeiros. Vão ter petróleo, porque o Nelson já mostrou que precisa ter petróleo, mas vai ter muito renovável também. Então, quando a gente olha para 2050, aqueles 31% hoje, que são menos de 1% fóssil, e o resto todo, menos de 1% renovável e mais de 30% fóssil, porque nós fomos saídos dos renováveis em passado recente, né? Vamos voltar, serão em 2050 de 8% a 10% de renovável e 20% a 23% de fóssil, isso em 2 décadas e meia. Tudo isso com muito esforço, com o Gataz se comprometendo a remunerar, né, Gataz? E com muito investimento em pesquisa e desenvolvimento para viabilizar o que falta. Gente, eu tenho que correr, eu tenho divulgação de plano de negócios agora. Bem-vindo, André. Chegou no final da choradeira. Nós estamos indo, então muito obrigada a todos aí.